I will always be hoping. Ia juntar. Aí tu me acha bonito, eu tô desconfiando já, Bom dia, Papo da Esquina no ar. Conversas que dançam com o tempo. Eu sou o Zeca Bonner e hoje vamos sintonizar nossas memórias para uma viagem incrível pelo túnel do tempo. Para iniciar, gírias perdidas no tempo. Década de 70. Lembra, pessoal? Pode crer. Pode crer. Pode crer, amizade. E a outra, para de viajar na maionese. E lembra outras gírias? Então pense, né? Quem é da época deve ter várias, né? Então hoje nós temos um convidado especial aí, o Zusa, né? Que tem histórias fantásticas aí sobre Santiago, arquiteto famoso, Emater, etc. Então hoje ele vai contar dois ou três casos aí. O primeiro é sobre o ciclista Pereira, que foi sensação na década de 70, acho que é. Então Zusa, contigo. Como diz um amigo meu, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente conversando nessa rodada aqui, os anos 60, 50, não dá para se queixar. Tinha muito, não tinha o conforto, mas nós tínhamos o quê? A participação do meio social. E Santiago sempre tinha eventos. Era evento nos clubes, nas piscinas, nós tínhamos as gincanas, tinha as disputas das bandas colegiais, tudo. E às vezes aparecia novidade na praça. Uma das novidades era o ciclista Pereira. Um ciclista que pedalava 24 horas sem parar de pedalar. E aí ele começava de manhã, começava de manhã, sol, manhã, tarde, noite, madrugada, e ele dele que entender. Para nós era o máximo, era o ciclista Pereira. Não sei de onde ele vinha, mas ele movimentava o nosso centro. Esse era um dos casos que eu guardei. O outro que eu vou contar, o seu Arno, na época, a Cátia, era piloto do seu Arno num carrinho a gasolina. Então ele dava as voltas na praça e quem alcançasse a Cátia dentro do carrinho tinha direito a uma volta. Cansamos de alcançar esse carrinho com a Cátia e o velho nunca nos deixou andar. Essa foi uma. E a outra, tinha uns kart, uns bugzinhos que vinham em roda da Santinha, das 5, 6 voltas que pagava naquela época, acho que 5 reais, mas era outra moeda, outro nome de moeda. Tá bom. Na frente do hotel onde eu morava, tinha 2 ponte-táxi. E um taxista, que eu não vou dizer o nome, chamou o Saci e disse pro Saci que o Saci tinha um problema de paralisia na perna. Não sei se era a perna direita, não me lembro dele. É isso. E aí, Saci, tu vai dar 5 voltas em volta da Santa, nesse bugzinho, nós vamos ter que pagar. Mas na última tu sai chispado em direção ao seu Otaviano. Tu faz isso? Faço. Botamos o Saci naquele bugzinho, o Saci começou a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta. Na quarta volta o Saci pegou aquela reta, a diagonal da praça, e no finzinho, quando chega na área de passeio, o Saci dobra para a direita. E o Saci não viu que tinha uma parada de ônibus. E antes era os 4 pés, era um cano, e a cobertura era de zinco. E o Saci deu no meio do cano daquele, ele fez um bigode no bugzinho e sai correndo, pois ele tinha um problema defeituoso na perna, e o pessoal dizia, olha lá o gurizinho quebrou a perna, o gurizinho quebrou a perna. E assim você conta a história. Ótimo. Bom, ficou uma pergunta no ar de programas anteriores, né? Que era saber, na década de 70 lá, como as pessoas marcavam encontros sem celular. Respondendo agora, eu vou questionar aqui a nossa turma aqui, como é que eles marcavam os encontros com as moças, com os amigos, como é que era? Uns usavam para provocar, marcando na igreja, na missa, ou em pontos de referência, em praça, ou bilhetes escondidos em livro. Nas casas de amigas. Ou casas de amigas. Então, recado na escola, rádio local, enfim. Como é que tu se comunicava com os amigos, com as meninas aí? Tá, bom, no começo, eu estava no Medianeira e tinha as colegas de sala de aula. E aí, naquela época, existia um tal de questionário. Elas faziam um questionário, um caderno, várias perguntas. E aí tu ia respondendo.
como uma assim, melhor amiga, tu já botava o nome da melhor amiga. Ali já era um índice, um indicativo Que já para partir um namorinho juvenil. Essa era uma partida. E o livro de soneto, te lembra? Sim, tinha Também, esse. E o Peter outro Carvalho. depois tinha os contatos. Eu tenho 2 irmãs, né? Aí uma coisa puxa a outra, né? Era assim que nós fazíamos. Luiz, Os encontros. como é que tu namorava antigamente ou marcava encontro com os amigos? Na real, na época era justamente, conhecia na rua, conhecia na escola, tu usava o bilhete, que era o meio mais amplo chegar na namorada, tá? Ou tu ia muito, que se usava muito, era ir na saída do Cristóvão Pereira, do Isarias, do Copo de Janeiro ali, né? E ali tu se dava com a amiga ali, tu mandava, da primeiro ponto. E a coragem. Às vezes tu via a guria e será que chego, será que não chego? Naquela época a timidez imperava, né? Muitos iam buscar a namorada quase na saída, no final da aula, saía de mãozinha. Umas 3 quadras antes, já dava meia volta e deixava a patroa ir pra frente. E o Antônio João, eu sei também porque ele era amigo da minha irmã, tinha umas namoradas, ele marcava encontro lá em casa. Como é que é? Conta essa história aí. Bom, meus amigos, na época ali, o começo dos namoros era um olhar penetrante, assim, de soslaio. Começaram aqueles olhares e coisa e tudo, né? Tá? Aí tu mandava um recadinho pela amiga da guria, né? Digamos assim. Tá? E eu ficava, todos os dias eu saía do estadual, quando eu estudava ali no Cristóvão Pereira, e ficava na esquina do Otaviano ali, tá? Era uma cavada ali, fresteando as mulheres ali, né? Quem dava a bandeira, o cara ia em cima, né? Se colar, se colou. Se colar, se colou, né? Pergunta para a próxima programa. Tá? Como o disco transformou a noite dos anos 70 e o que ficou disso? Tá? Então, ouviu? A questão música impactou toda a parte social da cidade, né? Todo mundo. Então a próxima a gente coloca isso aí. Tá? Bom, o Noel agora vai contar as histórias do tempo dele, da turma. Aí morou na frente do Ponte Verde e tinha interação com os jovens, etc. e tal. Então, Noel, uma história rapidinha aí para nós aí, por favor. Pessoal, eu me lembro assim do tempo do barco Ponte Verde ali, eu nunca me esqueço de uma passagem que houve lá uma vez, certa vez. O Jatarão Martins era o proprietário ali do barco Ponte Verde. E ele tinha o hábito de pegar e colocar num tipo de um quadro negro, colocar na parede os devedores, com o nome e os valores que a pessoa estava devendo. Era uma vergonha aquilo, né? Porque todo mundo entrava ali e lia aquilo ali, né? E uma vez o Milton Garcia, Muquirana, entrou lá e ficou bravo com o seu Atarão e foi tirar a satisfação do velho Atarão. O Atarão era louco, aporreado, né? Passou a mão no rei onde ele laçasse no Garcia. Foi horrível aquilo, né? Foi uma vergonha. Mas colocou a correr, né? Mas o mais vergonhoso era aquele quadro, né? Pendurado na parede com o nome dos devedores. Ele fazia aquilo para castigar mesmo. Hoje em dia tudo, né? Digital, antigamente era no quadro, né? Era no quadro, ali nos reunimos ali, era eu, o Nego Amândio, o Betão, o nosso amigo. Coxa. Também, Coxa. O Nanato. O Nanato, o Paleta, o Antônio João Tuso. O Terrível, John, agora é John o Terrível, né? John o Terrível. Com o Padrinho, o João Amélio. Bons tempos, né? Bons tempos. Muito bom. Eu só tinha o trabalho de atravessar a rua, né? Morava na Casa América, ali com a tia Mérida. Eu fui criado por ela, né? Então, às vezes eu amanhecia mal de ressaca, eu não via a hora do velho Tarão abrir aquela cortina, fazer um barulhão louco. E quando eu abria a cortina, eu pensava, já dá para tomar uma bem gelada agora. Né? Então eu saía, só atravessava a rua, ia no Ponte Verde tomar uma bem gelada para curar da ressaca.
Tá bom, histórias, memórias que dançam com o tempo. Muito obrigado, Noel. Tá? E agora, vamos passar para o Luiz Santiago do Antigamente aí, que vai contar um caso rápido aí. Calma, vamos dar pontos de história. Primeiro, bom dia, a companheirada aqui, daqui um ponto de encontro dos amigos. E se constrói novas amizades aqui, justamente nesse local aqui, qual nós iniciamos aqui, Zusa. Nós 4 aqui, falta o Marquinho também participa desse grupo aqui. E a iniciativa do Jonas foi interessante. E a gente eu puxo muito a Santiago do Antigamente. Tá? E agora eu vou puxar justamente, nós falamos muito no Hotel Vera, e nós não falamos na Estação Ferroviária de Santiago, que na época era a aviação férrea do estado do Rio Grande do Sul. A Santiago, por ser uma cidade pobre, desde aquela época, Júnior, companheirada aqui, tá? Era um ponto, tá? Justamente regional aqui, tá? O que aconteceu? Aqui era a estação ferroviária, tá? Era um terminal, tá? de trem, tá? Aqui saía trem para São Luís, depois Cerro Largo, saía para São Borja, depois daqui e daqui para Santa Maria. No primeiro momento era o trem passageiro, que era o comum, e como a pecuária, a agricultura era muito pujante para nossa região, os trens de carga, não tinha estrada asfaltada, só estrada de chão, e o trem era o meio de transporte mais rápido da época. Posteriormente, o que aconteceu? A comunidade se reuniu e aí trouxeram, além do trem passageiro, que o banco era de madeira, aí veio, você se lembra? Né? Exatamente, aí veio o trem, o pampeiro, que seria hoje o quê? Um ônibus executivo com um leito. O trem pampeiro tinha já primeira classe, segunda classe e leito, não sei se você lembra. E o leito do pampeiro era cama, não era nada de poltrona, exatamente, um beliche ali, no nome do pessoal de Porto Alegre, também esse lugar ali, no melhor completo, pagava mais caro um pouco, mas era acessível e bem acomodado, tá? E tinha primeira e segunda classe. Depois, com o passar do tempo, veio o trem minuano, você lembra do minuano também, né? Que também fez ali, exatamente. Depois terminou, Jonas e companheirada aqui, por quê? Tá? Porque como o pampeiro e o minuano era bem rápido, e as nossas linhas ferroviárias cheias de curva, e não tinha como tu fazer uma viagem longa, tá? Eles têm que ir mais rápido, ele acabou terminando, tá? Mas esse terminal ferroviário em Santiago foi muito bem-vindo, tá? Aqui. Como aconteceu também, a primeira empresa de ônibus de Santiago, tu conheceu, vocês conheceram, que era o senhor que morava aqui na segunda quadra direita, que era a empresa Vila Branca. Seu Damião? Damião, exatamente. E o Damião. Eu não sei se ele existe ou não existe ainda. Morreu, a filha mora em Santa Maria. Isso, exatamente. E o cobrador dele era muito amigo, também já faleceu. Ele puxava aqui de Alegreta, São Francisco de Santiago, e depois puxou a Cruz Alta. E depois veio as empresas maiores e engoliram ele, tá? Terminou. Então, esse é um dos pontos assim, que Santiago sempre teve. Posterior veio a aviação Santiago, tu te lembra também, você se lembra da aviação Santiago? Mas uma parte, tu lembra que quando chovia, aquela região de São Luís Gonzaga, a Tabatinga Vermelha, eles desciam e encorrentavam os ônibus, atolava, atrasava, chegava o seu Damião puto da cara, entendeu? Mas chegava em Santiago. Era o seu Damião. Tá bom, ótimo. Tá. Bom, então valeu. Agora, para só notícias, duas grandes novidades, curiosidades do segmento tecnológico da década de 70. Em 72, relógios digitais Pulsar. Né? A primeira que usou o display LED, marcando um avanço significativo na tecnologia de cronômetros pessoais. E o segundo, jogos eletrônicos em 77, Atari 2600, popularizou os jogos eletrônicos domésticos. Foi base para a indústria dos videogames moderna hoje. E agora, o nosso quadro Dança com John, o Terrível. O que John preparou para o Papo de Esquina hoje? John revela os segredos das músicas e pistas da dança do passado. Hoje, música valsa, Danúbio Azul, Strauss, famosa de bailes de debutantes. Então, John, o Terrível, a valsa. E esse casaco? O cara passa a voz e você é louco. É louco e faz no... Bem-vindo, vem te aproximando da câmera. Johnny. Ó.
Semana que vem, o Joe Terrível vai fazer vai contar uma viagem internacional no Havaí. Essa- Ele é internacional. Zé, Aguardem. Zé, uma que terminou, que não existe mais, era nos bailes de debutantes. Ouvia a valsa e lembrei, era bom. Você pode ter convidado para ser padre de debutante. Tá bom, Jones? Coisa forrada. Muito obrigado, até sábado que vem. Obrigado. Não deixe de acessar Instagram, Papo de Esquina Santiago e Jones Diniz Vídeo. Tem já quase 30 produções lá de histórias de Santiago. Tá ficando uma memória aí pro futuro, para saber como é que nos tempos de 70, 80, 60. Tá bom? Abraço, muito obrigado.